Davi Émile Durkheim nasceu no dia 15 de abril de 1858 em Épinal, Lorena, na França. Foi um sociólogo, psicólogo social e filósofo francês. Seu pai, seu avô e seu bisavô tinham sido rabinos. Émile começou sua educação em uma escola rabínica, mas decidiu não seguir os passos da família e mudou de escola. Ele foi um dos criadores da sociologia. Combinou a pesquisa empírica com a teoria socióloga. Sua contribuição tornou-se ponto de partida do estudo de fenômenos sociológicos com a natureza das relações de trabalho, os aspectos sociais do suicídio e as religiões primitivas. Suas principais obras são Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, Regras do Método Sociológico, de 1895, O Suicídio, de 1897 e As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912. A classe que Durkheim entrou na Escola Normal Superior foi uma das mais brilhantes do século XIX. Ele estudou sob a direção de Numa Denis Fussell de Coulanges, um classicista com uma perspectiva das ciências sociais, e escreveu sua dissertação em latim sobre Montesquieu. Ao mesmo tempo, leu Auguste Comte e Herbert Spencer. Assim, Durkheim se interessou por uma abordagem científica à sociologia muito cedo em sua carreira. Durkheim descobriu estudos humanísticos desinteressantes, voltando sua atenção da psicologia e filosofia à ética e, eventualmente, à sociologia. De 1882 a 1887, ensinou filosofia em várias escolas provinciais. Em 1885, decidiu sair para a Alemanha, onde, por 2 anos, estudou sociologia em Marburgo, Berlim e Leipzig. Foi em Leipzig que aprendeu a apreciar o valor do empirismo e sua linguagem do concreto, as coisas complexas, em nítido contraste com as ideias mais claras e simples do método. Seu período na Alemanha resultou na publicação de numerosos artigos sobre ciência social alemã e a filosofia. Seus artigos ganharam reconhecimento na França e recebeu uma nomeação docente em 1887, e foi um importante sinal da mudança dos tempos, e também a crescente importância e reconhecimento das ciências sociais. A partir desta posição, Durkheim ajudou a reformar o sistema escolar francês. Também em 1887, ele se casou com Louise Dreyfus e eles tiveram 2 filhos. Seu interesse em fenômenos sociais foi estimulado pela política. A derrota da França na Guerra Franco-Prussiana levou à queda do regime de Napoleão III, que foi substituída pela Terceira República. Isto, por sua vez, resultou em uma reação contra a nova regra secular e republicana, já que muitas pessoas consideraram uma abordagem vigorosamente nacionalista necessária para rejuvenescer o poder desvanecido da França. Durkheim, um judeu defensor da Terceira República, com uma simpatia em direção ao socialismo, foi, assim, uma minoria política que galvanizou a situação política. O caso Dreyfus, de 1894, só reforçou sua postura ativista. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, entrou para a União Sagrada, tornou-se secretário do Comitê de Pesquisa e Documentação de Guerra. Durante essa experiência, Durkheim realizou uma análise psicossocial dos estados envolvidos na guerra, especialmente o alemão. Em uma carta aos franceses, o historiador Gerondino Ariel enfatiza que a teoria das representações coletivas que Durkheim construiu para explicar a universalidade do espírito humano fora transformada em um panfleto nacionalista. Em 1916, seu filho Andrews foi morto em uma ação de combate, o que afunda Durkheim em uma fase extremamente sombria e triste. Todos os indivíduos devem, de acordo com Durkheim, independente do agrupamento social, respeitar a vida, a propriedade e a honra de seus semelhantes. 2 das mais importantes influências que Durkheim são Auguste Comte e Herbert Spencer. Durkheim foi influenciado pelo positivismo de Comte, que aplicava a metodologia das ciências puras para o estudo das sociedades humanas. Em Spencer, Durkheim pega emprestado elementos do funcionalismo e analogia orgânica. Entre 1885 e 1886, Durkheim passou 1 ano escolar na Alemanha, onde conheceu Fred Wagner, Gustav Schmoller, Rudolf van der, Albert Scheffel, Wilhelm Wundt, Rousseau e William James. Esses pensadores realizaram estudos da moral, que foi a base da teoria que Durkheim veio a desenvolver mais tarde. Ele escreveu sobre Rousseau e Montesquieu, que
considera os precursores do pensamento sociológico. No âmbito da filosofia, Durkheim também fora influenciado por diversos filósofos, e dentre eles, o mais importante talvez tenha sido Kant, cuja moral e as teorias epistemológicas encontraram um lugar especial da obra de Durkheim. Platão, William James e Descartes, entre outros, também estão presentes na obra de Durkheim. Durkheim tinha uma visão otimista do trabalho, apesar de reconhecer seus efeitos negativos. A especialização servia para fortalecer a solidariedade social dentro das comunidades, e para que a solidariedade social se exaltasse, era preciso estabelecer vínculos sociais. A divisão do trabalho deveria proporcionar a cooperação entre os indivíduos, e assim conseguir o bom funcionamento da comunidade. Durkheim introduziu o conceito de anomia, ou seja, ausência de respeito às normas sociais, devido a contradições ou divergência entre estas, como quando tarefas individuais não correspondem aos desejos de cada um, numa sociedade baseada na diferenciação. A solução proposta por Durkheim são as formas cooperativistas de produção. Em O Suicídio, tentou mostrar que as causas do autoextermínio têm fundamento social e não individual. Em As Formas Elementares da Vida Religiosa, buscou mostrar as origens sociais e cerimoniais, bem como as bases da religião. Afirmou que não existem religiões falsas, que todas são essencialmente sociais. O principal trabalho de Durkheim, iniciado por Comte, foi dar à sociologia uma reputação científica. É a partir desse pensador que a sociologia ganha um formato mais técnico, sabendo o que e como ela iria buscar na sociedade. Com métodos próprios, a sociologia deixou de ser apenas uma ideia e ganhou status de ciência. Durkheim presenciou algumas das mais importantes criações da sociedade moderna, como a invenção da eletricidade, do cinema, dos carros de passeio, entre outros. No seu tempo, havia um certo otimismo causado por essas invenções, mas Durkheim também percebia entraves na sociedade moderna. Eram os problemas de ordem social. E uma das primeiras coisas que ele fez foi propor regras de observação e de procedimentos de investigação, que fizessem com que a sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais. Durkheim acreditava que os acontecimentos poderiam ser observados como objetos, pois assim seria mais fácil de estudá-los. Ele propôs algumas regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser estudado pela sociologia. A esses fenômenos ele denominou de fatos sociais. O exemplo de um fato social é o casamento. Se fizermos uma pesquisa, veremos que a grande maioria deseja se unir a alguém. Para Durkheim, a sociedade só pode ser entendida pela própria sociedade. Durkheim faleceu em 15 de novembro de 1917, supostamente pela tristeza causada pela morte de seu filho, Andrew, no ano anterior, na Primeira Guerra Mundial.